Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa quinta-feira para mais um momento em que nós meditamos na palavra do Senhor. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Vamos então nessa quinta-feira abençoar as pessoas, porque Deus sempre tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. E hoje, meditando, orando, na palavra do Senhor, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração que eu quero estar compartilhando com você que me segue aí e todos os dias está se alimentando dessa palavra gloriosa. Bom, eu vou ler aqui 3 versículos hoje para dar base ao assunto que nós vamos estar tratando, combinado? Então, primeiro eu quero ler com vocês Hebreus no capítulo 12 e o versículo 14. Diz assim, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Próximos versículos. Então vamos agora ler Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Agora nós vamos em 1 Pedro, capítulo 1, os versos 15 e o 16, que diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, sobre o que eu quero estar falando hoje é sobre hipertrofia espiritual. Mas o que isso tem a ver com santificação e ser santo? Nós vamos saber ao longo da nossa jornada de lições de hoje. Então eu li esses versículos para vocês porque fala sobre santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Lá em Gálatas fala que nós temos que andar no Espírito para não cumprir, não satisfazer as concupiscências da carne. E aqui em 1 Pedro fala que nós precisamos ser santos assim como o nosso Deus é santo. E pensando em santidade, em se santificar, parece algo muito distante, muito longe, muito difícil de ser feito, não é verdade? E de ser realizado. Mas precisamos entender que a santificação é um processo contínuo e é um processo que não depende somente de nós. É um processo que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito que é o Consolador, que é o ajudador, que foi enviado para estar conosco todos os dias, porque quem nos santifica é o Espírito Santo. Então não tem como nós nos santificarmos sozinhos, sem ter a ajuda do Espírito Santo. Então isso precisa ficar bem claro. E o que é a santificação? Santificação é o processo contínuo de separação das impurezas, no qual o Espírito Santo prevalece sobre a carne. Ou seja, é um processo contínuo do que? De separação. Ou seja, nós precisamos estar separados do pecado, daquilo que nos contamina, daquilo que nos separa de Deus. Por quê? Para que possamos estarmos e sermos santos. E santidade, santificação, fala de estarmos separados, como nós lemos aqui. E isso só pode acontecer com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como ser feito sozinho. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar e nos mostrar aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos aproxima de Deus e como estarmos mais próximos de Deus. Mas espera aí, o que isso tem a ver com hipertrofia espiritual? Meu Deus, é até difícil de falar. Nós vamos lá. Hipertrofia fala sobre o quê? Quando se fala em hipertrofia, se fala de treino, se fala do seguinte: a hipertrofia muscular, vamos trazer um exemplo dos exercícios físicos, é o aumento do tamanho e do volume dos músculos. O que acontece devido à prática de atividade física intensa e regular e uma alimentação adequada. Então, nós precisamos entender que a hipertrofia muscular dos nossos músculos, ela acontece através da prática de uma atividade física intensa e regular e também uma alimentação adequada. Então, vamos lá. Se a santificação fala de uma separação, fala de um processo contínuo, a hipertrofia também está falando de algo contínuo, continuado, É algo regular, é uma prática, É uma atividade que você faz todos os dias. Então, a santificação é da mesma forma. Então, é possível sim termos uma vida santa e vivermos em santidade. Viver uma vida em santificação é buscar se abster do pecado. Então, nós precisamos entender que para termos uma hipertrofia muscular boa, nós precisamos estar sempre o quê?
praticando atividades físicas e regularmente estar nos alimentando. É algo que precisa ser contínuo e regular. Na santificação, também. Por quê? Porque lá em Gálatas nós lemos o quê? Andai no Espírito. Andai fala em estar em movimento. Então, para nós estarmos em movimento no Espírito, nós precisamos estar nos alimentando da palavra, nós precisamos estar nos separando do pecado, nós precisamos estar nos purificando todos os dias, tomar cuidado com o que pensamos, com o que falamos, da maneira como agimos. Ou seja, a pergunta para nós é: qual tem sido a prática da nossa atividade espiritual e o que regularmente nós temos nos alimentado? Se nós nos alimentamos da palavra, se nós estamos fazendo as nossas atividades físicas, quais são? Todos os dias estar lendo, todos os dias estar nos separando, todos os dias estar louvando, adorando a Deus, tudo aquilo que é bom, é agradável, que ocupa a nossa mente, que é puro. Então essas são as nossas atividades espirituais que nós precisamos praticar regularmente, para que nós venhamos a ter o quê? A ter os nossos músculos espirituais fortalecidos. Então a santificação, ela é sim o quê? Ela é sim concedida, mas para isso nós precisamos ter uma vida regular, uma prática de atividades físicas e espirituais contínua. Mas vamos lá. Então a hipertrofia nada mais é do que uma resposta fisiológica do nosso próprio organismo quanto ao que exigimos dele no momento. Então, a hipertrofia, aqui tá falando assim, que ela é uma resposta fisiológica, ou seja, aquilo que você força o seu corpo, aquilo que você exige do seu corpo, automaticamente você vai ter uma resposta. Então, o que você tem exigido do seu corpo? O que você tem exigido das suas emoções, da sua mente? O que você tem exigido todos os dias de você, né? O que você tem exigido e o que você tem tido como resposta? Porque muitas vezes nós temos aquela dificuldade assim: não, mas eu não consigo me santificar, mas eu não consigo. Lá em Gálatas vai falar sobre as obras da carne. E as obras da carne nós sabemos quais são, né? Aqui em Gálatas fala sobre as obras da carne. E as obras da carne quais são? São adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedícios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muitas das vezes nós temos dificuldade em nos santificar. Por quê? Porque nós estamos levando o nosso corpo físico a uma hipertrofia carnal. Nós estamos levando a nossa alma a uma hipertrofia carnal. E qual que é a hipertrofia carnal? É tudo isso que está escrito em Gálatas. Porque se você reduz o seu corpo a uma hipertrofia carnal, qual vai ser o resultado e a resposta fisiológica que você vai ter? É claro que vai ser uma resposta o quê? Uma resposta carnal, ou seja, quanto mais você exercitar para a carne, mais vontade você vai ter de adulterar, de se prostituir, de impureza, de idolatria, de feitiçaria, de inimizade, de emulações, de iras, de peleja. Por quê? Porque você está exercitando o seu corpo a uma hipertrofia carnal. Então, que nessa jornada de hoje nós possamos reduzir o nosso corpo a uma hipertrofia espiritual, que é orar, que é jejuar, que é buscar a Deus, que é ler a sua palavra, que é nos separar do pecado, fugir da aparência do mal, fugir da aparência do pecado, é falar o que é bom, o que é puro, é louvar, é adorar a Deus, é usar o nosso corpo e reduzi-lo a quê? A uma hipertrofia espiritual. Então vamos lá. Então nós precisamos entender nessa jornada de hoje qual é a lição que nós temos que aprender, né? Que a palavra de Deus está cheia de lições maravilhosas e essa é uma delas. Então, se no treino físico existe disciplina, por que no treino espiritual seria diferente, né? Se você quer ter aí músculos fortes, quer ficar com muita saúde, né? E ter aí os músculos, né? Vamos dizer assim, com vigor, por que no treino espiritual seria diferente? Por que você, eu, nós não nos separarmos e colocarmos e reduzirmos o nosso corpo a uma hipertrofia espiritual, nós também teremos resultados. Um resultado automático, uma resposta automática, não é verdade? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, diz assim, ó, eu trouxe para vocês a tradução NVT, que diz assim, ó, disciplina o meu corpo como um atleta. Aqui é Paulo falando que ele disciplina o seu corpo como um atleta. Quem disciplina o seu corpo?
Paulo. Quem tem a responsabilidade de disciplinar o seu corpo? Eu e você. Com a ajuda de quem? Com a ajuda do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, só trazendo aqui um lembrete, nós pedimos ajudas carnais, nós pedimos ajuda de outras pessoas, nós pedimos ajuda de muitas pessoas. Quando você vai na academia e você está ali treinando, para quem você pede ajuda? Para o treinador, para o professor, né, para o personal que está ali para te ajudar, para que você tenha o quê? Um melhor resultado. E muitos de nós buscamos muitas vezes melhores resultados naquilo que não edifica, naquilo que não é espiritual, naquilo que é carnal, naquilo que nos leva cada vez mais a tudo aquilo que eu falei sobre as obras da carne. É a esses que nós procuramos o quê? Procuramos ajuda. Aquele que é bom em mentir, aquele que é bom em se irar, aquele que é bom em prostituir, aquele que é bom em dissensões. Nesses que nós procuramos orientações, mas que não, que nessa jornada de hoje nós possamos pedir a ajuda do melhor professor, do mestre, do Espírito Santo que veio para nos ajudar e está disposto a nos ajudar. Então Paulo aqui, ele está falando, olha, eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. Então, hoje nós precisamos entender qual é o treino que nós estamos fazendo, qual é o treino que nós estamos subjugando o nosso corpo, porque Paulo ele fala, treinando para fazer o que deve. Eu e você, nós temos a responsabilidade de disciplinar o nosso corpo, e muitas vezes nós culpamos a outros pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por aquilo que fazemos, mas quem disciplina o meu corpo sou eu. Então, se eu não consigo resistir a alguma coisa, foi porque eu disciplinei o meu corpo mal. Então, quando nós disciplinamos o nosso corpo como um atleta, treinando para fazer o que ele deve, ele vai ter o que? Ele vai fazer o que deve. Então, se o meu corpo ele está inclinado ao que é espiritual, ele vai ser levado cada vez mais a fazer aquilo que é espiritual. Mas se eu faço uma hipertrofia carnal, ele vai ser cada vez mais levado, né, a fazer o quê? A ter resultados carnais. Então isso precisa ficar claro, né? Então que como Paulo, nós venhamos o quê? Não somente a pregar, a falar de boca, mas venhamos subjugar o nosso corpo, para não sermos o quê? Reprovados. Então, a pergunta que eu tenho para você nessa jornada dessa quinta-feira é: qual tem sido o treino que você, que eu, que nós temos subjugado o nosso corpo? Fica aí a pergunta para você. É um treino espiritual? É uma hipertrofia espiritual? Ou é um treino carnal? Uma hipertrofia carnal? Fica aí a pergunta para você. E você já sabe o que tem que fazer para ter uma hipertrofia espiritual fortalecida. Membros fortes, vida forte, vida santa, vida santificada. Então, nessa jornada de hoje, que esta palavra fortaleça o seu coração e que te leve a ter músculos fortalecidos em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, combinado? Deus abençoe você, fica por aqui mais uma jornada de lições e eu te espero amanhã, sexta-feira, para nós mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Até lá!